espaço de tempo que nós temos, de 45 a 50 minutos, eu darei para vocês uma visão panorâmica, que hoje nós denominamos de tutela de urgência. Por quê? Porque essa nomenclatura muda dentro do projeto, dentro do novo Código de Processo. Eu digo a tutela de urgência, eu ainda estou usando a expressão que a gente utiliza hoje, a tutela de urgência, talvez seja o que mais alterações a gente tenha. Então, tem bastante alteração de procedimento, eu digo para vocês. E foi o que mais, nas várias versões do projeto, foi o que mais alterou. Então, a gente tem no mínimo umas 3 versões, tudo diferente. E essa última mudou tudo de novo. Mas ainda bem, eu digo, essa última versão, que foi aprovada pelo Senado, e que está para a sanção da presidente, me parece a menos pior de todas. Essa última aqui. Ela tem problemas a última versão, ela continua com problemas terminológicos, com confusões com o Instituto. Tem problema, mas em termos práticos, eu digo isso talvez atrapalhe um pouco, mas é melhor do que tínhamos antes. Eu digo, o projeto Fux era muito pior do que o atual, que o Fux fez. Aí depois veio o Fred Dias Júnior, que também ficou ruim, mas ficou um pouco menos pior que o Fux. E esse último é o melhor de todos. Eu digo para vocês, ele organizou o que as outras versões tinham bagunçado. O que eu digo? A primeira coisa, eu vou dar informações gerais para vocês e vou tentar ser o mais didática possível aqui com relação ao tema. O que a gente tem hoje? Nosso panorama hoje. Tutela de urgência que se divide em tutela antecipada. Aí quando a gente fala em tutela antecipada, lembramos do artigo 273, a genérica. Temos a tutela antecipada do artigo 461, que é específica. E temos a tutela antecipada nos procedimentos especiais, que é a chamada tutela antecipada normada, que esses muita gente nem fala. E temos hoje a tutela cautelar, que tem um livro para ela, que é o livro 3. Então hoje, a tutela antecipada está no livro 1, tutela cautelar no livro 3. Esse é o panorama de hoje. No projeto, nesse novo código, isso aqui muda. Livro 3 é todo revogado. Não teremos mais um livro para o processo cautelar. Primeira grande alteração. Consequentemente, se não teremos mais um livro para cautelar, deixamos de ter ações cautelares nominadas. Acabam. Nós não vamos mais, no novo código, ajuizar uma ação cautelar de arresto. Isso não significa que a gente não consiga os efeitos do arresto. Nós vamos conseguir. Mas nominada, como a gente tem hoje um arresto cheio de requisitos, um sequestro cheio de requisitos, um acolamento com requisitos, um atentado com requisitos, deixa de existir. Não tem mais. O que fizeram? Eu já vou dizer que isso tudo tem solução e ficou melhor, me parece. Eu digo, essas nominadas, elas eram criticadas pelo Carnelucci desde 1928. Ele já dizia que não deveriam existir mais. Então, revogam. Então, que já era sugerido há quase 100 anos atrás. Então, me parece que é bom isso aqui. E a gente vai continuar tendo alternativas, como eu vou mencionar em seguida. Eu disse, como eu sou advogada, eu já achei alternativa para o que fazer com relação a isso aqui dentro do sistema. O que a gente passa a ter? Como é que fica? Então, a gente não tem mais um livro específico para cautelar. A gente passa a ter um livro, que é o livro 6, dentro da parte geral. Vocês viram outros livros da parte geral nos outros dias de curso. Então, nós passamos a ter um livro 6 dentro da parte geral, cujo título desse livro é Tutela Provisória. Então, o título Tutela Provisória. Dá para falar mal do título, dá para criticar o título, mas não vem ao caso agora, porque eu quero dar um panorama geral do sistema para vocês. Então, tem um título geral denominado Tutela Provisória. Essa tutela provisória, isso está a partir do artigo 292, dentro da numeração que a gente tem. Essa tutela provisória se divide
Eu vou dar as duas grandes subdivisões, depois eu vou às subdivisões das subdivisões. Essa tutela provisória se subdivide em tutela de urgência e tutela de evidência. Hoje, o grande título que a gente tem é a tutela de urgência. Ele passa a ser uma subclassificação dessa chamada tutela provisória, que eles chamam de tutela provisória. Então, a tutela provisória vai se dividir em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência, por sua vez, se subdivide em outras duas, velhas conhecidas de vocês. Tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar. Então, dentro desse livro 6, classificação. Falando em classificação, efetivamente, das medidas ou da tutela provisória. Se classifica em tutela de urgência e tutela de evidência. Tutela de urgência vai se subdividir em tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar. É essa classificação que a gente tem. A tutela de evidência, ela foi idealizada pelo ministro Fux. A tese de doutorado foi sobre a tutela de evidência e vem um artigo sobre ela desde a primeira versão do projeto. Então, isso sobreviveu desde a primeira até a última. O que eu vou falar agora? Falarei um pouco da tutela de urgência e depois falarei da tutela de evidência. Até porque a tutela de evidência é o mais fácil, eu digo. Para se entender, o mais fácil é a de evidência. As outras é que são mais complexas. Então, a tutela de urgência antecipada e a tutela de urgência cautelar. Uma primeira consideração que me parece importante é de que no projeto, ou se estudar essa tutela de urgência antecipada ou a tutela de urgência cautelar, no âmbito do projeto, continua sendo importante a distinção entre as duas. Continua sendo importante. Que nós saibamos quando ajuizaremos uma cautelar e que nós saibamos quando ajuizaremos uma ação com pedido de tutela antecipada. Isso continua sendo importante. E o melhor autor que tratou disso foi o pai da tutela antecipada do artigo 273, é o professor Ovídio Batista da Silva. Aquela distinção continua sendo relevante. Por que continua sendo relevante? Porque a tutela de urgência antecipada antecedente tem um rito e a tutela de urgência cautelar tem outro. São procedimentos diferentes, com prazos de contestação diferentes, com aspectos procedimentais diferentes. Então, como não é a mesma coisa, eu vou ter que saber o que eu vou pedir, como eu vou pedir. Então, por essa razão, a distinção, eu saber quando eu ajuizo uma coisa e outra, continua sendo relevante. Daí eu digo, quando é cautelar e quando é tutela antecipada, é a teoria geral de base. Quem estudou tutela de urgência mais a fundo viu o que é uma cautelar e o que é uma tutela antecipada. A gente aproveita tudo isso. Obviamente que como a distinção continua sendo relevante, como a distinção continua sendo importante até para críticas que a gente pode fazer, que hoje à noite, como é muito pouco tempo, eu não tenho tempo para criticar, minha ideia é expor para vocês o que nós vamos ter, o sistema, como é relevante nós sabermos quando é uma e quando é outra, vai vir a discussão. E se eu ajuizo a medida errada? Tem fungibilidade? Isso vai existir. Hoje o que a gente tem? E daí eles fazem as coisas mal, quando reformam lei, quando reformam código. O que a gente tem hoje? Lá no 273, parágrafo 7º, tem fungibilidade entre tutela antecipada e cautelar. Hoje é assim. Hoje, nós não temos a previsão expressa da fungibilidade na via inversa. Hoje a gente não tem a jurisprudência aceita hoje. O que eles fizeram no projeto? Eles previram no projeto a fungibilidade que a gente não tem hoje e deixaram de prever a fungibilidade que a gente tem. Então eles previram. Eles dizem, se ajuizar uma ação cautelar, o juiz pode conceder como tutela antecipada com o rito da antecipada. Mas não falaram o contrário que a gente tem hoje. Será que existe a fungibilidade na via inversa?
Eu digo, a jurisprudência aceita hoje nas duas vias. Vão se questionar isso e, obviamente, me parece que vão continuar aceitando. Mas me parece uma falha. Podiam ter dito, pode em qualquer das mãos, eliminaria a discussão. Mas vai ter a discussão. Por quê? Vai ter a discussão porque muitos continuarão não entendendo a distinção entre uma coisa e outra. Que o Ovídio dizia que nunca tinha entendido ele, que não conseguiu entender a diferença entre uma coisa e outra. Bem, então, continua sendo relevante, quem estudou uma teoria geral de tutela, da antecipada e da cautelar, as distinções continuam sendo relevantes. Por quê? Porque o procedimento muda, como nós vamos ver, e continua sendo relevante a discussão sobre a fungibilidade, porque previram o contrário que nós temos hoje. E, obviamente, como hoje tem um sentido, acho que vão aceitar nas duas vias, nas duas mãos, até porque vocês devem ter ouvido falar já nos outros encontros, que o código, por trás dele, a gente vê uma desformalização bastante grande. Eles tentam salvar o processo. Tem vários artigos nesse sentido, que o juiz deva, ao invés de fulminar com o processo, salva. Então, me parece que vão salvar o procedimento. Bem, o que eu estou mencionando? Então, aqui mencionei. Então, a tutela de urgência antecipada e a tutela de urgência em caráter cautelar, que eu mencionei, têm procedimentos distintos. Quando é que elas têm procedimentos distintos? Quando elas forem requeridas em caráter antecedente. E aqui eu digo, aí vem uma outra subdivisão que a gente pode dar. A tutela de urgência, tanto a cautelar quanto a antecipada, podem ser requeridas em caráter antecedente ou incidente, que é como a gente tem hoje. Ou seja, a tutela antecipada eu posso pedir na minha petição inicial. Se eu esquecer, tem algum problema hoje? Não. Faço uma petição e peço no meio do processo. Continua sendo igual a incidente. Então, a incidente, a gente só vai fazer uma petição no meio do processo. Cautelar, mesma coisa. Se for cautelar incidental, aí facilita na cautelar. Hoje, uma cautelar incidental, se eu quero fazer, o que eu tenho que fazer é ajuizar uma ação cautelar incidental e me submeter ao rito cautelar. No projeto, isso desaparece. No projeto, eu não falo mais em ações cautelares incidentais. Não se fala. Como é que eu faço? Faço simplesmente uma petição e deduzo um pedido cautelar no meio do processo, sem a necessidade do ajuizamento de uma ação. Ou seja, o rito é previsto só para o que for antecedente. O que for incidente, não temos mais autonomia de procedimento. Isso é desformalizar o procedimento. Obviamente que isso gera consequências. Há discussões em torno das consequências disso. Mas desformaliza. Eu tenho uma ação só, ao invés de duas para acompanhar como a gente tem hoje, eu passo a ter apenas uma ação quando for incidente. Eu digo, o incidente não é o preocupante, porque é só fazer uma petição no meio dos procedimentos pedindo um pedido de natureza urgente antecipada, um pedido de natureza urgente cautelar dentro dos procedimentos. O problema são as antecedentes. Essas sim, essas têm características bem próprias. Então, dentro da tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, nós vamos ter ela antecedente ou incidente. O que eu vou frisar agora? A antecedente, os procedimentos. Isso aqui é importante. Isso aqui é que muda bastante. Incidentalmente é só atravessar uma petição no processo, que fica bem mais tranquilo. O problema é o resto. Aqui vem uma primeira pergunta, antes de eu partir para o procedimento. Uma primeira pergunta que se faz, antes de nós irmos para o procedimento de urgência antecipada e de urgência cautelar. E os requisitos? Como é que ficam os requisitos? Hoje, o que nós temos? Tutela antecipada tem como requisitos verossimilhança, prova inequívoca, perigo de demora na tramitação do processo, perigo de dano e reversibilidade do provimento. São os 4. Tutela cautelar, fumus boniuris e periculum in mora. Eles facilitam em parte. Eles consideram 2 requisitos gerais para as duas. Verossimilhança
e o perigo de dano irreparável ou o risco de que o resultado útil do processo seja comprometido. Então, verossimilhança mais perigo de dano irreparável ou risco de que o processo não tenha um resultado útil. Os dois são os mesmos, tanto para cautelar quanto para antecipada. O que tem de diferente aqui que a gente tem hoje? Na tutela antecipada, nós precisamos da prova inequívoca. Hoje precisa. No projeto, eles tiram a prova inequívoca fora. Me parece que é razoável que tire. Se a tutela de urgência, foi uma crítica, quando veio o 273, foi uma crítica que se fez, no sentido de que, se é tutela de urgência, o que eu vou querer prova inequívoca? Prova inequívoca eu não tenho nem no fim do processo, que dirá liminarmente. Aí o que aconteceu? Se criticou, até que escreveram, e o Marinoni foi onde escreveu sobre isso, dizendo, não, mas prova inequívoca é da verossimilhança, e não do direito posto em causa, para tentar salvar o requisito. O que acontece aqui no novo CPC? Tira fora, não precisa mais de prova inequívoca. Então é só a verossimilhança. Fica igual ao fumus boniuris que a gente tem na cautelar. Fumus boniuris periculum, fica algo muito semelhante ao que a gente tem hoje. Só o que eles mantiveram como requisito na tutela antecipada? O que eles mantiveram? Mantiveram como requisito a reversibilidade do provimento. Então, a reversibilidade do provimento foi mantida como requisito da tutela antecipada, dessa tutela de urgência antecipada. Que, obviamente, a reversibilidade do provimento vai se discutir. O que é isso? O que é a reversibilidade do provimento? O que hoje é mais ou menos pacífico, desde 94, mais de 20 anos que a gente tem, o que a doutrina, de um modo em geral, diz em jurisprudência, que a reversibilidade do provimento nada mais é do que a reversibilidade dos efeitos fáticos do provimento. Então, me parece que isso aqui a gente vai importar o que a gente tem hoje. Então, definição do que é verossimilhança, importamos o que temos hoje. Definição do perigo de dano, importamos o que temos hoje. Risco de comprometer o resultado útil do processo, importamos o que temos hoje. Então, uma importação que a gente tem hoje no novo sistema, tiramos fora a prova inequívoca e trazemos tudo que já tem escrito sobre reversibilidade do provimento como requisito da antecipada. Então, o que torna, eu digo, a tutela de urgência antecipada mais difícil do que a cautelar no projeto é a expressão reversibilidade do provimento. Que certamente, eu diria para vocês, eles vão acabar flexibilizando, como flexibilizam hoje a expressão reversibilidade naquelas ações que têm por objeto direitos fundamentais, como nas ações para fornecimento de medicamentos. Vão acabar flexibilizando, obviamente. Obviamente que vão continuar definindo os provimentos antecipatórios. E vem aquela discussão, a reversibilidade dos efeitos fáticos, mas se excepciona nesses casos. Obviamente que isso vai se manter o mesmo. O que muda aqui? A prova inequívoca. Isso é que muda. Cautelar mantém praticamente o mesmo que a gente tem hoje, facilitamos um pouco a tutela de urgência antecipada. Qual é o problema aqui? Daí é o problema maior. O rito disso aqui. Como a gente vai agir no foro? No foro, se eu tiver que pedir uma tutela antecipada, como é que eu vou fazer isso? Dentro do novo procedimento que nós temos. Se eu quiser pedir uma tutela de urgência cautelar, dentro desse novo procedimento que nós temos, como é que vai ser isso? Como é que eu vou fazer isso? E é isso que eu vou explicar para vocês. E ainda, se eu quiser pedir uma tutela de evidência, como é que eu vou fazer esse negócio? Então, eu vou explicar agora. E vou tratar, acho que fica mais fácil. Eu digo, como eu sou uma operadora, e a maioria de vocês deve operar com direito, se eu trouxer um caso concreto e dizer como ele vai funcionar no foro, vai ficar mais fácil de entender todo o sistema. Depois vocês dão uma lida no artigo e vai fechar com a situação que como vocês fazem hoje. Então, eu vou fazer isso. Vou dar um exemplo, um exemplo bem fácil. Ação para exclusão do nome do devedor de SPC e Serasa, ou uma ação para fornecimento de medicamentos. Então, ação para excluir o nome do devedor de SPC e Serasa, ou uma ação para fornecimento de medicamentos. Como é que a gente faz essa petição inicial hoje? A gente faz a inicial completa, dando todos
exaurindo todos os fundamentos, pede prova, exaure todos os fundamentos que eu tenho, e o que eu peço lá no fim? Muitas vezes, na petição inicial, se eu fizer o pedido de tutela antecipada na petição inicial, eu peço a antecipação dos efeitos da sentença final para excluir o nome do devedor do SPC e Serasa, e depois eu faço um pedido final para que o juiz confirme a liminar e julgue a ação procedente para excluir o devedor definitivamente dos cadastros. Isso é o que eu faço hoje. Mas eu tenho que fazer uma petição inicial completa. Eu preciso exaurir todos os fundamentos. Hoje é assim. Como é que fica no novo CPC? No novo CPC, a petição inicial, onde eu peço uma tutela antecipada, eu não preciso mais exaurir fundamento. Eu vou ajuizar a ação, eu vou ajuizar a mesma ação que eu ajuizo hoje. A ação para exclusão do devedor do SPC e Serasa. Eu vou ajuizar uma ação para fornecimento de medicamentos. Ajuizo as mesmas ações que a gente faz hoje. E vou continuar pedindo a tutela antecipada. Mas o que eu vou fazer? Na inicial, quando eu descrevo fatos, fundamentos jurídicos do pedido, eu não preciso exaurir como eu faço hoje. O que eu preciso demonstrar? A verossimilhança, ou seja, fazer uma demonstração perfunctória dos fatos, demonstrar o perigo de dano ou que o resultado útil do processo esteja comprometido. Ou seja, eu não preciso, muitas vezes, às vezes as iniciais, e há uma grande dificuldade que muitos advogados têm, por exemplo, que eu já vi muitos colegas mencionarem, eu faço sustação de protesto como cautelar, porque é muito mais fácil fazer uma cautelar, é mais rápida, só fumus boniuris e periculum in mora que eu vou demonstrar. Se eu fizer pedido de tutela antecipada, eu vou ter que morrer escrevendo, é muito mais consistente. Aí é mais fácil. O que acontece? Eu vou poder fazer um pedido eu vou poder deduzir uma argumentação de uma forma mais simples do que eu faço hoje. Como eu faço? Como eu descrevo numa cautelar, lá o fumus boniuris e o periculum, é isso que eu vou fazer aqui. Nessa inicial com pedido de tutela antecipada. E ainda demonstrar a reversibilidade do provimento, que é requisito. Então, eu vou fazer uma inicial mais singela. Eu posso fazer mais completa também, mas eu posso fazê-la mais singela, pelas razões que eu vou mencionar depois. Ou seja, se eu tenho muita urgência numa tutela antecipada, eu consigo fazer de uma forma muito mais rápida a petição inicial. Então, eu faço a inicial de uma forma mais singela, até porque eu vou ter chance de complementar depois, como nós vamos ver. Então, eu faço ela descrevendo sucintamente a verossimilhança, o perigo de dano irreparável, e vou pedir a tutela antecipada. Nesse caso, por exemplo, para excluir do devedor do SPC e Serasa, eu peço a tutela antecipada para excluir, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, nessa petição inicial, onde eu pedi a tutela antecipada, onde eu fiz efetivamente uma descrição sucinta dos fatos, fundamentos, para demonstrar a verossimilhança, eu tenho que fazer o pedido definitivo também. Por que eu tenho que fazer o pedido definitivo? Por exemplo, se eu quero excluir o devedor liminarmente lá do Serasa e SPC, eu peço a tutela antecipada para excluir e tenho que fazer o pedido final, que é procedência da ação para confirmar e excluir definitivamente. Por que eu já tenho que fazer esse pedido final na petição inicial? Para que o juiz saiba o que está antecipando. Porque ele tem que saber, porque antecipação é tutela, tem que saber o que ele está antecipando. Por isso que eu tenho que adiantar nessa petição inicial qual é o pedido final. Eu não preciso exaurir as razões do pedido final, mas eu tenho que dizer qual é o pedido final para que o juiz saiba o que ele está antecipando. Não adianta só antecipar se eu não declino qual é o pedido final. Então eu tenho que dizer o que eu estou antecipando, o que eu quero que antecipe, e depois pedir a confirmação e a procedência da ação. Então, é dessa forma que se faz o pedido. Ainda, de acordo com o novo código, o valor da causa. Então, nós vamos ter que colocar o valor da causa, que nós vamos ter custos. Aí vem a pergunta, como é que fica o valor da causa? Já que eu já vou fazer o pedido principal de tutela antecipada. Também tem um artigo expresso no projeto. O valor da causa corresponde ao pedido principal. Então, é ao principal. Ou seja, não vai, tutela antecipada não tem como valorar valor de alçada, não. Corresponde ao pedido principal, que às vezes até o valor mínimo para recolhimento de custas.
mas o valor da causa corresponde ao pedido principal. Tem um artigo expresso e você já vai entender por que isso. O que pode ocorrer aqui? Então, ajuizei a ação, pedi dessa forma, foi distribuída para o juiz. O que o juiz pode fazer? Uma primeira atitude. Ele pode, liminarmente, deferir a tutela antecipada. Isso já não tem hoje? Tem. Inaudita altera a parte. Por que eu falo aqui? Isso aqui é uma das exceções do Código. Vocês devem ter visto nas outras noites que, de acordo com o Código, eles positivaram o princípio da colaboração. Ou seja, o juiz tem que ouvir a parte sempre, vai decidir, tem que ouvir as partes. Tem que ouvir as partes até para se pronunciar sobre questões de ordem pública. Se quer pronunciar uma prescrição, vai ter que ouvir. Aqui é uma exceção. No caso de provimentos urgentes, é possível, tutela de urgência e tutela de evidência, nessas duas, é possível a concessão inaudita altera parte, sem ouvir. Tem um artigo que diz isso expressamente. Nesse caso, excepciona-se aquela ideia de que tem que ouvir. E tem que excepcionar. Por quê? Porque há problemas, muitas vezes, não dá para esperar, porque o réu pode frustrar a execução da medida, então tem que ter exceção. Um dos artigos no início do Código já traz essa exceção. Essa exceção não está dentro do capítulo. Ela está lá no início. E aqui eu digo uma recomendação que eu dou para vocês ao analisar o Código. E principalmente quem opera o direito tem que conhecer isso aqui muito bem. O que eu digo? Não adianta ficar lendo isoladamente. Não adianta começar a ler por tutela provisória. Não adianta. Tem que ler lá do artigo 1º. Porque tem muita coisa que interessa aqui que está lá no início. Então eu digo, o atentado, por exemplo, foi revogado. Mas o atentado está perdido lá num artigo, o que a gente entende por atentado, lá dentro da má-fé. Então daí tu vai lendo, tu vai identificando. Então tem que ler do início. Não adianta uma leitura, eu diria, isolada. Não comecem lá para a execução. Não adianta. Tem que entender o resto antes. Porque tem muita coisa do resto que vai interferir aqui. E esse aqui é um dos artigos que interfere. Está lá no início, não está aqui dentro. E diz, quando efetivamente for tutela de urgência, de evidência, pode ser inaudita altera parte, não precisa ouvir. Aí não tem colaboração do réu. Então o que o juiz pode fazer? Ele pode deferir a tutela de urgência antecipada. Se ele defere, o que acontece? Se ele deferir, temos algumas situações. Deferimento. Primeira situação que ocorre. Se ele deferir, ele intima o autor. Então, ele defere, ele vai intimar o autor para emendar a inicial em 15 dias. Então, o autor vai ser intimado para emendar a inicial. Para que emendar a inicial? Para complementar os fundamentos da ação. Então, intima o autor para emendar a petição inicial em 15 dias para complementar os fundamentos da ação. Aí vem a pergunta. Então, por isso que eu disse, é superficial o que eu preciso fazer, eu não preciso exaurir. Evidentemente que muitos advogados vão fazer iniciais completas. E eles vão prever essa situação. Então, tem que emendar. Mas é óbvio, haverão advogados que farão iniciais completas que eu digo. Se fizer a inicial completa, eu não tenho como dar consequência para não emenda. O que diz o Código? Intima para emendar. Não emendou, extingue o processo. Exatamente. Não emendou por quê? Porque faltam fundamentos. Então, o que eu digo? Ainda que eu faça uma inicial completa, quando eu for emendar, é importante eu me reportar ao que eu disse, para evitar uma interpretação literal. Então, tem que fazer a emenda em 15 dias, senão, extinção do processo. Então, é perigoso. Ainda que faça completo. Embora eu ache, se fez tudo completinho, se a inicial está perfeita, não emendou, acho que vão salvar o procedimento. Não vão extinguir. Não tem que extinguir. Se tem causa de pedir, pedido, não tem porquê. Tem que salvar, ter indo ao encontro do que o Código diz. Supondo que o autor faça bonitinho, emenda. Faz a emenda, complementa. Eu digo que se não tiver que complementar, é bom repetir de novo, até que esse negócio
se estabilize. A técnica diz que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, como não sabe o que vai acontecer, faz a emenda que seja, repete de novo. Até que a gente veja decisões salvando, dizendo que não precisa. Que é o que me parece que é um excesso, isso aqui. Emendou. Autor fez a emenda, o que o juiz vai fazer? O réu ainda não foi citado, né? Então, fez a emenda bonitinho. O que vai ocorrer? Cita o réu, porque ele ainda não foi citado. Cita o réu, mas para quê? Cita o réu para comparecer na audiência do 331, que vocês já devem ter visto aqui, aquela audiência de conciliação, mediação, no início do procedimento comum. Então, cita o réu para comparecer na audiência de conciliação, de mediação lá do 331. Ou seja, eles remetem ao procedimento comum. Isso aqui é o procedimento comum. O que eles dizem? Se não houver conciliação, o prazo de contestação conta de acordo com 332. Procedimento comum. Então, aqui o que vocês observam? Qual é o rito que segue dentro da tutela de urgência antecipada? O rito comum, que vocês estudaram. Por isso que é importante, eu digo, quando está lendo, você tem que conhecer o rito comum para entender. Então, aplica-se aqui o rito comum subsidiariamente. Deu até aqui? Mais um problema. E aqui é o principal problema. Até aqui eu não vejo o que eu disse para vocês, não me parece confuso de nós nos movimentarmos. Isso aqui não me parece, não tem nenhuma grande novidade aqui no que eu disse até então. O que eu vou dizer agora é a grande novidade do projeto, que eu vou mencionar agora, com relação à tutela de urgência antecipada. É só em relação a ela, com relação a só a tutela de urgência antecipada. E aqui eu digo para vocês, essa positivação que ocorreu agora, que tem a ver com essa tutela de urgência antecipada, ela foi inspirada no direito francês. Eu lembro muito bem, eu fui aluna do professor Ovídio Batista da Silva inúmeras vezes. Fui aluna dele nos cursos de especialização, doutorado depois. Então, pesquisei com ele muitos anos e ele dizia, olha, na França fizeram uma pesquisa, tanto que instituíram a ideia que eu vou mencionar agora, e nessa pesquisa constataram que 99% das liminares são todas confirmadas. Que, via de regra, quando o juiz decide liminarmente, ele confirma depois. Ou seja, esse juízo de verossimilhança, na verdade, ele apresenta uma probabilidade de procedência bastante forte depois. Então, são raras as que são revogadas. Por que razão eu digo isso? Em razão dessa pesquisa, na França existe um mecanismo processual que adotaram aqui no Código, que é a grande novidade. Qual é o mecanismo? Estabilização do provimento antecipatório. O que é isso? Então, estabilização do provimento antecipatório. Se for concedida uma tutela antecipada, então eu ajuizei minha ação lá, bonitinho, para excluir o devedor do SPC e Serasa. Tutela antecipada concedida. Réu não recorre. E aqui um detalhe, vocês viram com o professor Sérgio Porto recursos. Com certeza ele disse para vocês que os casos de interposição do agravo de instrumento passam a ser taxativos. A gente não vai interpor agravo de instrumento de qualquer coisa a mais, como recurso indistrito, eu digo lá do penal. O que ocorre? Tutela de urgência e de evidência, a gente vai continuar gravando. Então, aqui, por isso que eu digo, então, aqui continua cabendo agravo de instrumento. O que ocorre? E tem que caber, imagina se não coubesse contra a tutela de urgência. Então, execução e tutela de urgência a gente vai continuar gravando. E tutela de evidência. O juiz, por exemplo, eu ajuizo uma ação para exclusão do devedor do SPC e Serasa, o juiz defere a tutela para excluir o devedor do SPC e Serasa. De acordo com o novo código, se o réu não recorrer disso, réu não recorre, perde o prazo ou não tem interesse, o que o juiz vai fazer com esse processo? Ele extingue o processo sem resolução do mérito e a tutela antecipada continua produzindo efeitos.
extingue o processo sem resolução do mérito e a tutela antecipada continua produzindo efeitos. Em termos práticos, o que é isso? Se ajuizei a ação, pedi a tutela antecipada, consegui sair do Serasa. O juiz extinguiu o processo e eu continuo fora do Serasa. Eu continuo fora. Ação para fornecimento de medicamentos. Ajuizo a ação para fornecimento de medicamentos. O juiz defere a tutela antecipada, o juiz extingue o processo e eu continuo recebendo medicamento. Só que observem bem, a extinção é sem resolução do mérito, que significa dizer que essa sentença não vai transitar em julgado materialmente. Aí vem a pergunta. Por isso se fala em estabilização, por quê? Porque o processo vai ser extinto, só que eu consigo que os efeitos da tutela antecipada sejam produzidos. Por que essa opção? Por que extinguir o processo e continuar, e a tutela antecipada continuar produzindo efeitos? Ora, se o réu não recorreu, parece que ele não tem interesse em discutir. Então, para que eu vou? Se o réu não recorre, por que eu vou ficar com o processo tramitando por 5, 10 anos? Então, liquida o processo, acaba o processo. Aí a pergunta é, mas e se o réu quiser discutir isso aqui depois? Pode? Pode. Se o réu quiser discutir, então ele se extingue porque o réu não recorreu, por isso. Se o réu quiser rediscutir esta tutela antecipada que foi estabilizada, ele deverá ajuizar uma ação autônoma. Então ele ajuiza uma ação autônoma para desconstituir a tutela antecipada. O réu é que vai ter que ajuizar uma ação e vai ter que esperar daí os anos de tramitação dessa ação. Então o réu ajuiza uma ação para desconstituir a tutela antecipada, ação essa que tem o prazo de 2 anos. Então o código coloca um prazo para ajuizamento dessa ação, que é de 2 anos a contar da intimação do réu da extinção do processo. Não é do trânsito em julgado, é da data da intimação da extinção do processo. Então, se o réu quiser rever essa tutela antecipada estabilizada, que ajuize uma ação sujeita ao prazo decadencial de 2 anos. Não ajuizou a ação no prazo de 2 anos, tutela antecipada se consolida. E não volta mais para o Serasa e SPC. Ou seja, no meu exemplo, eu ajuizo uma ação, peço a tutela antecipada para sair do SPC, eu sair. Se o réu quiser que eu volte, vai ter que ajuizar uma ação para que eu volte, no prazo de 2 anos. Não ajuizou no prazo de 2 anos, eu nunca mais, por aquela dívida, voltarei ao SPC e Serasa. Então, a ideia disso aqui qual é? É terminar com o processo. Termina com o processo quando o réu se contentou com aquela liminar que foi deferida. Na verdade é isso. Isso aqui é a grande novidade dessa tutela provisória. É a grande novidade que nós temos no âmbito do que chamaram de tutela provisória e o que nós chamamos hoje de tutela de urgência. Bem, isso então quanto à antecipada. Vamos à tutela de urgência cautelar. Aqui vem recortas e cola também do atual código. Então aqui, vamos à tutela de urgência cautelar. Antecedente. De novo, antecedente. O que vocês observam aqui? Temos um rito próprio, os requisitos já mencionei. O código só fala em tutela de urgência cautelar antecedente. Ele não usa mais nome. Então, qualquer pedido que eu queira com natureza cautelar, de acordo com esse novo sistema, qual é o nome que eu dou para a ação? Ação cautelar. Não preciso falar em nome nada, mas é o genérico. Cautelar. Eu posso pedir uma apreensão de bens? Posso. Que é o arresto, que a gente chama hoje, posso. Mas o nome que eu vou dar de acordo com o novo sistema é ação cautelar. Eu digo, se alguém der o nome de cautelar, tem como aproveitar? Não vejo problema nenhum. Porque, na verdade, o que interessa é o pedido, é a essência que tu vai declinar no final. Mas o que é interessante? Eu, como advogada, seguindo a técnica do código, se eu quiser declinar um pedido de natureza cautelar, eu vou dar ação cautelar. Efetivamente,
E os requisitos, qualquer das nominadas que vocês ajuizam hoje, vocês vão ajuizar como ação cautelar. Vocês vão esquecer todos os requisitos que tem a partir do 813 e vão só falar verossimilhança, perigo de dano irreparável ou comprometimento do resultado útil do processo. Só isso. Tudo com o nome de cautelar. Nesse aspecto, facilitou muito. Ajuizada a ação cautelar, o autor poderá pedir uma liminar cautelar. Então, ajuizada uma ação cautelar, o autor pode pedir uma liminar cautelar. Então, o juiz pede, o autor pede uma liminar cautelar, o juiz pode deferir ou indeferir. Se deferir a liminar cautelar, o que o juiz vai fazer? Defere, cabe o agravo de instrumento e cita o réu para contestar. Como é hoje. Cita o réu para contestar em 5 dias. Continua igual. Então, mesma coisa, só importar o artigo 802. O prazo aqui, observem bem dentro da diversidade de rito, o prazo aqui é 5 dias, lá no outro procedimento é 15. Então, muda aqui, lá estabiliza, aqui não estabiliza. Então, defere a liminar, cita para contestar em 5 dias. O que o código coloca? Ah, se não contestar, tem presunção de verdade dos fatos afirmados. É a revelia. Tem revelia. O que o código traz ainda? Então, cita para contestar. Aí vem a pergunta. E certamente vão se discutir aqui, posso fazer reconvenção ou não posso fazer reconvenção nessa contestação? Que é a coisa que a gente discute hoje. As mesmas discussões que a gente trava hoje vão se travar com relação a esses pontos. Então, cita para contestar, defere a liminar, aí vem algo que é diferente também. Hoje, quando o juiz defere a liminar, começa a fluir o prazo para o ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias. Então, efetivada, o que ocorre? O que a jurisprudência toda diz? A gente tem no artigo hoje, no 806. Efetivada a liminar, começará a fluir o prazo de 30 dias para propor a principal. A gente tem isso hoje. Como é que a gente propõe a principal? É uma petição inicial, com todos os requisitos, ação autônoma. É assim hoje. No novo CPC muda. Efetivada a liminar, entende-se por efetivação não a data do deferimento, mas o dia em que o réu começar a sofrer restrições nos direitos dele, que é quando tem efetivação. Efetivada a liminar, o autor tem 30 dias para fazer o pedido principal, nos mesmos autos. Ou seja, nós não vamos ajuizar uma ação principal autônoma. Nós vamos fazer um pedido principal nos próprios autos. Então, o pedido principal, o que a gente faria através de uma ação principal, nós vamos fazer através de um pedido principal, uma petição que vai ser autuada nos mesmos autos. Por exemplo, se eu ajuizo uma cautelar, que é para apreender patrimônio, uma cautelar que na verdade é um arresto, que a gente chama hoje, para assegurar o pagamento de um crédito, se eu ajuizo uma cautelar para assegurar o pagamento de um crédito, eu vou dar o nome de cautelar, que hoje a gente chama de arresto, eu vou fazer a inicial, e no meu pedido principal, por exemplo, eu posso propor a cobrança da dívida. Então, eu vou ter que fazer todos os requisitos lá no meu pedido principal, deduzir a causa de pedir e o pedido para uma cobrança. Vai mudar bastante, conforme for o caso aqui. Aqui não é simples emenda. Aqui é o pedido principal. É feito por simples petição nos próprios autos. Não temos mais duas ações, mas temos um único processo. São duas ações dentro de um único processo. Isso aqui as pessoas acham quando olham, ah, que maravilha, menos um processo para eu cuidar. Só que isso aqui tem um problemão. Qual é o problema? Hoje, se eu tenho ação cautelar, eu tenho a principal, eu tenho o direito de arrolar a testemunha na cautelar, na principal. Eu vou com as minhas 10. Nos dois processos eu posso fazer isso. São lides diferentes. Vai ser um processo único.
o número de testemunhas vai ser em relação a um processo. Vai ser pela metade. Aí vem a pergunta, a instrução vai ser uma só. A audiência de instrução tem testemunhas que eu vou perguntar sobre o meu pedido cautelar e tem testemunhas que eu vou perguntar sobre o meu pedido principal. Isso eles não imaginaram. Por que eles não imaginaram? Eles não conseguem enxergar a distinção entre lide cautelar e lide principal, que o Ovidio enxergava. Eles misturaram as lides aqui. Isso aqui certamente a gente vai ver gente elogiando, ah, que maravilha, fica tudo no processo. Só que o problema é o embolo que vai dar, na verdade, se misturar o que eu deduzi no pedido cautelar com o meu pedido principal. No arresto é o típico exemplo. No arresto, olha, o risco de que haja efetivamente extravio de bens e na ação de cobrança, a causa de pedir é outra. Então, o fundamento é outro. Então, na verdade, eu diria, eles criaram isso que procedimentalmente pode facilitar, mas um dos grandes problemas é a instrução probatória disso aqui. Como instruir? Essas duas lides que estão na mesma ação. Que eu digo, na tutela antecipada eu não vejo esse problema. Porque a lide é a mesma. Aqui não, aqui é diferente. Então eu tenho duas lides no mesmo processo, que eu vou ter que fazer prova disso, o juiz vai ter que se haver com as duas. Então eu faço o pedido principal por simples petição no mesmo procedimento, aí depois que eu faço o pedido principal, o que o juiz faz? Ele não precisa citar o réu de novo, porque ele já citou lá no início para contestar em 5 dias. Então ele não cita de novo. Hoje, se nós temos 2 processos, a gente tem 2 citações. Então ele não vai citar de novo porque já houve, é um processo único. Então o que o juiz faz aqui? Intima o réu para comparecer naquela audiência do 331. Então intima o réu, não precisa citar porque ele já foi citado, intima o réu para comparecer na audiência do 331. Se houver conciliação, acaba o procedimento. Se não houver conciliação, começa a fluir o prazo de contestação daí do pedido principal a contar do 332. Ou seja, o que eu estou falando aqui é o procedimento comum. Que você viu. Ou seja, depois de realizado o pedido principal ordinário, aliás, nós temos o procedimento comum. Adota o procedimento comum, que na verdade é um misto do ordinário com o sumário que a gente tem hoje. Então, adota-se o procedimento comum aqui também. Feito o pedido principal, adotamos o procedimento comum que está previsto efetivamente no livro 1 da parte geral, que nós vamos ter. Então, o que vocês observam aqui? Um dos pontos importantes. O procedimento comum está por trás dessa tutela provisória. Então, a gente tem que conhecer muito bem o procedimento comum para fazer todas as indagações em torno da tutela provisória. Então, a gente lê a tutela provisória e depois a primeira coisa que nós vamos ler o procedimento comum, que ele vem em seguida, tem que voltar de novo para a tutela provisória, para ver compatibilidades, incompatibilidades que eventualmente estejam presentes. Bem, por fim, nós temos a tutela de evidência, que foi, efetivamente, uma inclusão que se deve ao ministro Luiz Fux. Como eu disse para vocês no início, o tema da tese de doutorado do Fux, há muitos anos atrás, foi tutela de urgência e tutela de evidência. Então, e ele colocou a tese de doutorado dele, isso aqui é a única coisa que se mantém intacta. Em todas as versões sempre tem um artigo para essa tutela de evidência. O artigo da tutela... O artigo da tutela de evidência, se eu não me engano, é o artigo 307 do projeto. Na tutela... Oi? Oi? Depois vocês olham. 311, então. 311, artigo 311. Na tutela de evidência, nós temos muito mais do que verossimilhança, mas verdadeira ou uma quase certeza de que o direito está ao lado daquele que pretende a tutela de evidência. Ou seja, a tutela de evidência, de acordo com o artigo 311, ela é concedida independentemente de perigo de dano irreparável. A tutela de evidência, ela é concedida independentemente de comprometimento com o resultado útil do processo. É independente a concessão.
Ou seja, para que a tutela de evidência seja concedida, há a necessidade que se configure, que se realize uma das hipóteses do artigo 311. Então, tem a hipótese prevista, temos efetivamente a possibilidade de tutela de evidência. Que hipótese que a gente tem ali dentro, por exemplo? No caso do propósito procrastinatório do réu, que hoje é caso de tutela antecipada, passa a ser o caso de tutela de evidência, de concessão de tutela de evidência. Uma outra hipótese, se a petição inicial estiver efetivamente instruída com prova documental suficiente, é outro caso de concessão de tutela de evidência que nós temos, ou seja, que o juiz possa concedê-la. Por que eu digo e disse para vocês que a tutela de evidência me parece que é mais fácil? Configuradas as hipóteses, é mais fácil de entender toda a sistemática dela. É mais fácil por quê? A tutela de evidência jamais vai ser antecedente. Jamais. A tutela de evidência, tanto que não tem procedimento. Se vocês olharem no código, a gente vê disposições gerais, fala em disposições gerais da tutela de urgência antecipada antecedente, tutela de urgência antecipada cautelar, e daí vem lá tutela de evidência, não fala de antecedente e incidente, por quê? Tutela de evidência é sempre incidente. Então, a tutela de urgência, ela é sempre requerida de forma incidente no processo. Então, nós não falamos em tutela de evidência em caráter antecedente, mas apenas em caráter incidente, ou seja, ela poderá ser requerida por simples petição. Então, ela pode ser requerida por simples petição ao longo do processo. E algumas das hipóteses poderá ser liminarmente, quando se fala liminarmente, é em limine, sem ouvir a parte contrária. É possível e tem casos que tem que ouvir. Por exemplo, no caso do propósito manifestamente procrastinatório do réu, vai ter que, efetivamente, o réu vai ter que. Ele já foi ouvido, não é inaudita altera parte. Por isso, propósito manifestamente procrastinatório do réu significa que ele já se pronunciou no processo. Então, essa aqui não tem como ser sem ouvida do réu, até porque o fundamento dela é o propósito manifestamente procrastinatório do réu. Então, na verdade, aqui não há problemas procedimentais quanto a essa tutela antecipada ser concedida em caráter antecedente, não há problemas, porque ela é sempre em caráter incidental. Bem, com essas considerações, então, eu encerro a minha participação. Desculpem a correria, mas eu tinha que condensar dentro de um espaço de tempo. Então, tentei dar para vocês uma visão panorâmica do que muda. A partir disso, o que vai ocorrer? Haverão vários questionamentos em torno disso, muitos desses que nós já temos hoje, que a gente já tem. Muita coisa nós vamos discutir de novo. Então, o novo, como eu digo, o que mais vai se discutir é a estabilização propriamente dita. Certo? Muito obrigada.